Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 335. Boa terça-feira, Flávia Ol. Estamos vindo do nosso primeiro Angu ao vivo em São Paulo. Se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, nossa conversa com o Ney Lopes, você está completamente no erro. Vá ouvir imediatamente. Foi de uma beleza a conversa com o Ney e nossa estreia em São Paulo, teatro lotado. Agradecer principalmente aos nossos Angulers que nos fizeram companhia naquele domingo de frio na cidade de São Paulo. Gente, muito obrigada. Maravilhoso sempre estar com vocês. Obrigada pela paciência de terem esperado na fila imensa para tirar foto, para abraçar a gente. É sempre uma emoção. Então, assim abro o nosso Angu de hoje. Gente, foi incrível tudo. Quero muito agradecer. Quero agradecer a São Paulo, as Angulers, os Angulers de São Paulo. Foi muito emocionante, muito abraço. Tipo 1h30 no mínimo, de foto, abraço. E a gente precisou ser um pouco mais acelerado por lá, em razão de eu voltar para o Rio naquela mesma noite de domingo. Então, assim, até peço desculpas por uma certa pressa, mas, felizmente, pelo menos as fotos e abraços, a gente conseguiu atender todo mundo nessa 1h30. Eu já estava quase tendo um desmaio de tanta intensidade, né, emocional. Agradecer muito ao seu Ney e ao Ney Teodoro Filho, por terem aceito o convite, por terem comparecido, ido a São Paulo. Não é simples, né, fazer esse deslocamento, pela generosidade da entrevista, pela sinceridade da entrevista, pelas canções. Foi muito bonito, realmente de uma beleza. Ainda teve Sueli Carneiro na plateia. Eu encontrei a Sueli no sábado. Desculpa, tá, meu povo? Beijo no ombro. Encontrei a Sueli no sábado numa agenda nossa de conselho e ela falou, eu quero ir. E foi. Não só quis ir, como foi. Então foi realmente muito bonito. Reflexões de todo tipo, né? Sobre Irajá e a potência do subúrbio do Rio, sobre defesa da democracia, combate ao racismo, sobre cultura, sobre samba, sobre escola de samba, sobre carnaval. Foi realmente mágico, é um Angu histórico mesmo, um documento para a história desse nosso griot. E muita gratidão pelo público do Angu que comprou ingresso antes de saber quem era o convidado, soube, compareceu, se emocionou e participou. Foi muito legal, é muito legal essa interação, né, das gerações mais novas com a longevidade, com essa intergeracionalidade, que é uma coisa que está sempre muito presente aqui nas nossas conversas, e levar adiante esse papo com seu Ney foi realmente muito bacana. Quero aproveitar essa abertura para também deixar um beijo para o meu sobrinho Paulinho, que retornou aos gramados, ainda com parcimônia, em razão do processo mesmo de tratamento, mas nos 2 últimos jogos ele marcou 2 gols, um contra o Flamengo aqui no Maracanã, no Rio, e ontem, domingo, na verdade, a gente está gravando agora na segunda-feira, domingo marcou o único gol da vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense. Então, assim, muito legal, muitas bênçãos, muita sorte, muita proteção, muito axé. Titia está muito orgulhosa de você. Estamos todos muito felizes
com esse retorno em grande forma, e agora tem um hiato aí para a Copa, em que ele vai finalizar, né, esse ciclo de tratamento e vai estar voando aí na volta do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, de tudo que o Palmeiras tem disputado. Parabéns, meu filho, pela persistência, pela resiliência, pela determinação, pela intensidade com que você entrega seu corpo a esse ofício. Não, e quero também ressaltar que ele, ontem, depois do gol, né, fez o gesto já habitual dele da flecha de Oxóssi, e foi perguntado no final do jogo pelo repórter sobre a relação dele, né, com a espiritualidade, com Oxóssi. Até foi falado logo depois do gol na transmissão que eu estava assistindo, que ele usa, tem uma imagem, né, de Oxóssi na caneleira. Caneleira que chama? É, né? Caneleira. E aí mostrou a imagem da caneleira, uma foto que eu acho que era o Sport TV Premier, sei lá, tinha. E depois, na hora da entrevista no final, ele foi perguntado, né, sobre essa relação com a fé, com a religiosidade, com Oxóssi, respondeu lindamente, mostrou, né, a caneleira ao vivo ali na entrevista. Então, ele voltou muito bem, né, agora já fez esses 2 gols aí nos últimos 3 jogos do Palmeiras, e também continua, né, como um porta-voz contra o racismo religioso, a intolerância religiosa, e falando da fé dele sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, e levando informação e orgulho também, né, em relação à nossa religião. Então, mais um motivo de orgulho. Foi ótimo, foi lindo ver essa declaração mesmo de fé ontem no final do jogo. Bom, vamos começar nossos assuntos de hoje, porque, olha, em 2 semanas, cada mergulho é um flash, hein? Acontece muita coisa. A gente vai começar, obviamente, falando da escala 6x1, né, minha gente? Que foi votada na última quarta-feira na Câmara e aprovada. Vamos falar sobre isso, porque realmente, nossa, uma revolução. A gente está vendo um movimento, de fato, revolucionário acontecer diante dos nossos olhos. Então, precisamos falar sobre isso. No segundo bloco, a gente vai fazer um compiladão de muitas coisas. Vamos falar rapidamente, porque agora já tem 2 semanas, né? Mas no nosso penúltimo Angu, antes do Angu ao vivo, logo na terça-feira saiu a informação do encontro, pessoalmente, que Flávio teria ido na casa do Vorcaro. Vamos falar sobre isso. Dentro desse tema ainda Banco Master, teve busca e apreensão do Cláudio Castro, né? De uma operação da Polícia Federal, também por aporte de bilhões da Rio Previdência em fundo do Banco Master, na semana passada. Dentro disso, Cláudio Castro, a princípio, não será mais candidato ao Senado. Também dentro desse bloco, a gente vai falar do encontro de Flávio e Trump lá nos Estados Unidos. Teve isso, eu achei que fosse aquela imagem, mas ela realmente aconteceu. E também dos Estados Unidos terem classificado facções brasileiras como grupos terroristas. Vamos falar sobre isso, porque é um assunto que a gente já estava, né, tratando há um tempo aqui no nosso Angu, e agora volta. E aí, no último bloco, vamos passar aí pelo Papa, por eleições na Colômbia e pelas dicas culturais, que Flávia Ol foi no show na turnê Martinho e Martinalha, entre outras coisinhas que a gente tem para comentar aqui. Vamos começar esse episódio, gente, muito assunto. Bom, vamos começar falando, né, da escala 6x1. Vamos jogar pra cima esse episódio. Vamos começar em cima, já que no próximo bloco será só por Deus na causa. Gente, eu vou até acender a minha luz aqui pra falar disso, porque eu quero um corte, eu vou querer um corte da gente falando sobre isso. Bom, vocês viram, né, que na quarta-feira passada, já tarde da noite, no começo da madrugada, né, podemos dizer, ou quase de madrugada, a Câmara aprovou em 2 turnos, no primeiro e no segundo turno,
A PEC, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas por semana e que permite o fim da escala 6x1. A proposta foi aprovada por 472 votos a 22 no primeiro turno e 461 votos a 19 no segundo turno. Para uma PEC ser aprovada, precisaria do voto, né, a favor de pelo menos 308 deputados em 2 turnos, e passou bem mais do que isso. Agora segue para votação no Senado, que ainda não tem data, onde precisa de 49 senadores favoráveis, também em 2 turnos de votação. Gente, acho que não preciso, né, entrar, enfim, em detalhes. A gente já tem falado muito sobre o texto, sobre as propostas, sobre esse assunto, como tem reverberado, mas o que eu quero ressaltar aqui nesse ângulo de grilo... Peraí que o carro do ferro velho tá passando, gente. Uma nova história. Me lembrei da peça do Gregório. Pra mim, um novo tempo. É uma coisa impressionante isso, gente. Isso é Olha Rio de Janeiro cantando, minha Culture. gente. Cantando o carro do ferro velho. Eu também, com minha amiga Andréia Silva, estamos em aulas de canto da Escola Pedro Lima. Um beijo para Lu Vieira Anguler, que acabou me levando para esse mundo das canções. Chiquérrima, Ainda tem mulher. Cândida Carneiro, minha Não, querida gente, amiga. essa aula é CDFésima. Cida Moreno, olha, é o bafo a turma, mas não digo. Bom, passou o carro do ferro velho, deixa eu voltar, né, ao que interessa. Mas a coisa que mais me impressionou na quarta-feira à noite, eu estava em Brasília, inclusive no evento do Instituto Alana, e eu fui dormir pensando nisso e acordei quinta-feira pensando nisso. Como é que pode, como existe ainda o fecho de esperança em que um movimento solitário puxado por um jovem negro, ex-balconista de farmácia, que trabalhava na escala 6x1, cria um movimento sozinho, o movimento Vida Além do Trabalho, né, VAT, que a gente já falou aqui longamente. Como é que sozinho, gente, ele foi movimentando aos poucos, distribuindo, panfletando, andando com aquele banner, aquele pôster, nas estações de trem, nas estações de metrô, pelas ruas do Rio de Janeiro, distribuindo panfleto. Esse movimento foi popularizado, foi sendo acolhido pela população, né? Entrou em votação na internet, né? Ele começou... Como é o nome disso, gente? Oh, meu Deus. Viralizou. Quando você vai pegando... Não, quando você vai pegando assinatura. Esqueci. Petição. Petição na internet, colhendo a assinatura da população, né, online. O Rick foi eleito vereador por conta dessa proposta, desse movimento dele, né, de dignidade e acho que foi do o mais trabalhador. Votado do PSOL, né? Eu acho que foi. Ele teve 29 mil votos. Isso. Foi eleito vereador com essa bandeira de que o trabalhador precisa de vida, né? Viver, de tempo para viver, para se cuidar, para estar em família, para cuidar da própria saúde, além, né, de só viver para o trabalho, trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Esse movimento foi abraçado, encampado pela Erika Hilton, a primeira mulher negra trans eleita deputada federal no Brasil, e virou, de fato, está virando, estamos acompanhando o processo de uma revolução para a vida do trabalhador. A maior desse século XXI, não tem a menor dúvida. Dizem que a maior desde 1988... Não, desse século... Eu queria destacar a PEC das domésticas também, que foi uma baita vitória, depois de 70 anos de CLT, 72 anos, a extensão, né, dos benefícios, dos direitos consolidados, né, nas leis trabalhistas, também para as trabalhadoras domésticas. Então, passaram a ter direito à jornada, à FGTS... todos os direitos trabalhistas, e isso faz uma diferença, em que pese o fato de que a informalidade ainda é dominante também na categoria. Mas é uma conquista
né, assegurada pela legislação brasileira desde 2015 e foi muito importante. É muito importante Não, também. eu Então, acho que foram as concordo duas com você. grandes vitórias. As duas grandes. Talvez as duas únicas, né, vitórias da classe trabalhadora. Porque derrota foram muitas. Mas a PEC das domésticas, que é a Emenda Constitucional 72 de 2013, que foi regulamentada em 2015, fala, de certa forma, de uma categoria, né? De trabalhadores e trabalhadoras, especialmente trabalhadoras. A redução de jornada e o fim da escala 6x1, a partir do momento que de fato for aprovada, sancionada e tal, vai servir para todos os trabalhadores. Então, acho que o tamanho também, a quantidade de pessoas que podem se beneficiar, o alcance, né, é maior, sem dúvida. É imenso, um alcance imenso. Isso aí, bom, acho que todo mundo, né, gente, conhece trabalhadores de diversos tipos de escolaridade, nível salarial, que ainda assim trabalham na escala 6x1. Com a escala. Óbvio que isso tem a ver com a precarização, isso tem a ver com jornada exaustiva, isso tem a ver com baixa escolaridade. O Rick, por exemplo, era balconista de farmácia, né? E foi com essa inquietação, trabalhando muito, ganhando pouco, né, que surgiu o movimento Vida Além do Trabalho. A gente também tem acompanhado informalmente a pressão, só a pressão popular já tem feito com que muitas empresas tenham mudado as suas escalas de trabalho. E algumas tornando as escalas mudando as escalas só para inglês ver, né, como fala, porque não é mais 6x1, mas aí é um regime 12x36, mas ainda assim você não folga, mas ainda assim você continua trabalhando a mesma quantidade de horas. Tem farmácias que já estão sendo denunciadas, inclusive, por conta disso. Fizeram uma alteração da escala 6x1, mas que não beneficiou o trabalhador, muito pelo contrário. Então, isso já tem rolado na internet, e essa denúncia, inclusive lá no Vida Além do Trabalho, tem se falado nos últimos meses sobre isso. Sobre a mudança, acho que é uma mudança que de fato não impacta na quantidade de horas trabalhadas. Só muda a configuração e parece que você está tendo um dia de folga. Parece que é uma folga, parece que você está trabalhando menos, mas não é. Então, tem que também tomar cuidado com as manobras que estão sendo feitas em relação a isso. Mas, assim, não dá para a gente minimizar, menosprezar, passar batido e não parar e sentar um pouco nessa vitória e curtir um pouco o fato de que tem uma revolução acontecendo diante dos nossos olhos, que foi puxada por um único trabalhador que chegou no ponto de indignação, como a gente já falou aqui, que une trabalhadores, sejam eles de esquerda, de direita, que não querem saber de política, que não quer saber de voto, que não quer... É um ponto de indignação, é uma agenda que une todo mundo. Ou quase todo mundo, mas enfim, todo mundo, que une o povo brasileiro de fato. E que foi abraçada por uma deputada que é uma mulher negra trans, e que esse vereador e essa deputada são os responsáveis por uma revolução que vai ser aprovada no Senado. Eu estou profetizando, mas eu acho que a pressão popular em relação a esse tema é muito forte. Então, o caminho natural, eu acho que é, de fato, a aprovação, por mais que haja uma pressão contrária, mas que não tem nem comparação com a pressão popular, né, que tem sido feita em torno desse assunto, a atenção que está sendo dada a esse assunto. E eu acho que a gente precisa parar um pouco e admirar como é possível ainda, num país que é tão desgraçado com o seu povo, como a gente vive falando aqui, também em muitos momentos, né, que é injusto, que é desigual, que é sacrificante, que é cruel com a sua população, também é capaz de abraçar pautas que sejam do interesse, né, dos trabalhadores, da classe trabalhadora, e impulsionar agendas que são importantes para o povo, abraçar e aprovar essas agendas. Então, quando a gente se mobiliza e acredita muito, como
como é possível ainda, né, fazer transformações importantes nesse país. Eu acho que foi uma fagulha de esperança que a gente estava precisando nesses últimos tempos, sabe? E de uma magnitude que eu acho que a gente ainda não tem dimensão. Ainda não temos dimensão o quanto isso é capaz de mudar mesmo a vida da nossa população, de revolucionar a vida da nossa população. Então, olha, realmente não é trivial o que aconteceu na última semana. Gente, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Só de ouvir Isabela Reis, nossa famosa Bela Reis, falando com tanta esperança, com tanto entusiasmo, né, sobre política. É mais difícil tirar política. Esse meu entusiasmo do que fazer 470 deputados votarem a favor. Então, assim, eu tô estarrecida. Não, mas temos motivo, gente. Não, Meu Deus. Eu também acho que temos motivo. Quer dizer, nesses últimos anos, nós tivemos alguns episódios, né, em que a mobilização popular realmente se fez presente e produziu algum tipo de resultado na direção ou contra, né, um Congresso Nacional, um legislativo muito mais empenhado nos próprios interesses ou interesses de grupos específicos do que, essencialmente, na agenda popular, nos interesses da população. Então, nós tivemos, mas em grande medida eram ações e mobilizações para conter retrocessos. Então, PEC da blindagem, que levou gente para a rua, a gente pode lembrar daquele movimento que também levou ao arquivamento da PEC das praias, que era privatização, né, de terrenos de marinha. Teve o projeto As Mulheres na Rua, por conta daquele projeto de aborto, né? Foi uma mobilização muito forte contra Arthur Lira e o projeto acabou não indo adiante, não sendo votado. Vivemos alguns momentos desse tipo. A isenção do imposto de renda, que tinha tido na origem, quando anunciado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi muito bombardeado, né, pelo mercado financeiro, por agentes econômicos, e acabou furando a bolha, tendo também um apoio popular muito importante, e avançou e produziu, sim, um reequilíbrio, né? Uma ideia de justiça tributária, que foi a compensação aumentando os descontos, a contribuição dos mais ricos. Vocês vão lembrar disso, havia muita resistência em relação a aumentar a carga tributária, a contribuição dos mais ricos para compensar a isenção do imposto de renda. Mas, sem dúvida alguma, essa PEC da redução de jornada e das 2 folgas semanais, ela foi apresentada, como a Isabela já falou, pelo ex-balconista de farmácia, o Rick Azevedo, né, que começa um movimento absolutamente genuíno, né, é um desabafo que vai ganhando adesão, que se transforma num movimento, que elege um vereador e que tem a ideia, a proposta acolhida por uma deputada federal, Érica Hilton, mulher negra trans. É muito importante a gente chamar a atenção para o quanto esse movimento, essa vitória da classe trabalhadora, aí estou lembrando do Celso Costa de Barros falando no Foro de Teresina, não imaginei, acho que deve ter, nem sei quantos anos tem que eu não falo que foi uma vitória da classe trabalhadora, e nem sei exatamente quando voltarei a repetir essa frase. Mas foi, de fato, uma vitória da classe trabalhadora, que viu poder de sindicato ser aniquilado ao longo de reformas, de mudanças, né, estruturais na forma de remuneração, até uma certa criminalização, né, do sindicalismo. E está aqui uma jornalista sindicalizada, viu?
eu pago o sindicato, faço questão, sou associada também à Associação Brasileira de Imprensa, que tem feito um trabalho muito importante, inclusive nas atribuições de arguições ao Supremo Tribunal Federal. Recentemente, foi da OAB a primeira ação questionando, apresentando a inconstitucionalidade da lei da dosimetria. Então, a ABI, eu falei OAB, né? Não, OAB não, ABI, Associação Brasileira de Imprensa, sempre teve e continua tendo um papel importante na defesa da democracia. Mas a verdade é que entidades de classe, especialmente ligadas a categorias profissionais e, em particular, sindicatos, vêm sendo muito desqualificadas, até criminalizadas, vou repetir a palavra. Então, nesse contexto, nesse cenário em que o liberalismo econômico ele é mais impositivo, né, em relação aos modelos, né, de regulação, foi de fato uma vitória muito importante, que eu acho que é uma vitória que está muito ligada às formas hoje, né, de inserção, de debate público, de pressão popular, em razão das novas tecnologias, desse mundo digital. É importante chamar atenção para isso, quer dizer, uma forma totalmente nova, totalmente contemporânea de ativismo, de militância, de pressão sobre a classe política. Foi realmente um case, né? Um case do nosso tempo. E também não dá para, num ambiente em que os manda-chuvas, né, os cartolas dos partidos atuam para manter seus privilégios, controles e essa blindagem, essa bolha que mantém no poder os mesmos nomes repetidamente, você ter essa iniciativa saída de 2 jovens parlamentares, né, e diversos. Então, é nisso que dá, né, a diversidade na política. Você botar mais mulheres, mais jovens, mais negros, pessoas trans, a diversidade regional, né, dar protagonismo para essas pessoas. E é muito interessante porque, na origem, houve resistência, inclusive dentro do próprio governo. Né, o Rick se elege e a deputada Érica apresenta a proposta. E, num primeiro momento, o próprio ministro do Trabalho, que estava lá na mesa diretora no dia da votação, na Câmara, se postou contra a ideia da PEC. A PEC da Érica Hilton era mais ambiciosa, né, 36 horas de jornada semanal. E ele dizia que não precisava de nenhum tipo de mudança em razão de ser possível negociar jornada e folgas semanais nos acordos coletivos, num cenário em que os sindicatos estão absolutamente enfraquecidos, né? Quase nocauteados. Então, foi o jogo político que acabou lançando ou botando o governo alinhado, e o presidente da República, né, alinhado a essa pauta, defendendo a pauta, propondo. Vamos lembrar que no 1º de maio o pronunciamento do Lula foi sobre a apresentação desse projeto. Houve uma resistência muito grande no Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara fez uma manobra de estabelecer um trâmite que envolvia o parecer de uma comissão especial. Parecia, naquele momento em que Hugo Motta lança essa ideia, que era uma estratégia protelatória, para isso não acontecer e o ano passar. Vai ser um ano complexo do ponto de vista do calendário legislativo, mas o que acabou acontecendo foi, de fato, um avanço do debate, e um debate amplo. É importante falar isso, né? A política com sua melhor qualidade. O empresariado teve muito espaço para apresentar suas contas, seus pontos contrários.
fazer todo tipo de lobby, que agora continua no Senado. Então, essa mobilização ela vai ser importante do ponto de vista dos trabalhadores, que ela continue, porque Davi Alcolumbre está sofrendo muita pressão, seja por alterações, seja por adiamentos da tramitação e da votação. Se houver alteração no Senado, o projeto volta para a Câmara para nova submissão, nova votação, e depois vai de novo para o Senado. Então, assim, isso pode levar a adiamento da entrada em vigor da medida, não está garantido, mas, de fato, quando você tem uma votação de um projeto com 470, né, de 513 deputados em primeiro e um segundo turno, primeiro turno 474 e no segundo turno 461, foi muito robusta, né? A gente está falando aí de mais de 90% dos parlamentares, né, dos deputados federais aderindo ao projeto. E mesmo quem num primeiro momento, resistiu se rendendo. E aí estou falando do PL, estou falando de quadros como Nicolas Ferreira, deputado de Minas, que inclusive foi capaz de fazer uma fala de Minas, do PL, foi o deputado mais votado nas eleições de 2022, no país inteiro. Ele teve a coragem de fazer um discurso dizendo que torcia para que o desemprego aumentasse, o país quebrasse, que ia ser bom para culpar o PT e a esquerda. Chegou nesse nível. E muitos eleitores, depois eu vi alguns depoimentos na internet falando: peraí, o cara me chamou de vagabundo, quer que o país quebre. Enfim, eu acho que muitas máscaras, né, caíram também nessa direção. A oposição, PL à frente, fez Partido Novo também, né, que orientou voto contrário. O PL até voltou atrás, né, na votação final. O Novo e o Missão acho que orientaram voto contrário. O deputado Kim Kataguiri foi um dos que votou não. O PL tentou, enfim, até o limite, brecar a votação, adiar, numa cartada absolutamente desonesta, chegou a propor o projeto de 4x3, né, numa lógica de quanto pior, melhor. Não que o debate sobre jornada de 4 dias de trabalho por 3 de folga não deva ser conduzido, mas ali não era uma tentativa de instituir um debate sobre a semana de 4 dias, que é a experiência em algumas empresas, em alguns países, na direção de usar os ganhos de produtividade, os ganhos tecnológicos para reduzir a jornada de trabalho das pessoas. A intenção ali era perturbar um ambiente que avançava ou que tinha avançado para um acordo em torno do projeto, inclusive a partir de uma reunião do presidente da República com o presidente da Câmara, se chegou a um consenso em relação ao projeto que acabou sendo aprovado, e o PL, né, a extrema-direita, tentou com todas as fichas inviabilizar essa votação. Houve apresentação de um projeto de redução de jornada com uma transição de 10 anos, o que absolutamente significa não instituir a jornada 5x2, né, a escala 5x2, de tanto tempo que levaria. O acordo de Lula e Hugo Mota sedimentou, né, a ideia de uma transição de 14 meses, quer dizer, entraria em vigor 2 meses depois da promulgação da PEC, uma jornada semanal de, em vez de 44, 42 horas, já com a instituição das 2 folgas semanais, e 12 meses depois dessa primeira alteração, a redução de 42 para 40 horas, com os 5 dias de trabalho e 2 folgas semanais. É claro que a legislação prevê, essa PEC, né, aprovada, ela prevê
lei complementar para estabelecer as condições de outras categorias, por exemplo, transporte, por exemplo, limpeza urbana, categorias, segurança, categorias que têm escalas de 12 por 36, como é que vai se estabelecer esse novo contrato, mas para a maioria dos trabalhadores já sujeitos a essa escala, as mudanças entrarão em vigor, né, espera-se, tão logo a PEC seja aprovada pelo Senado. Ela não precisa passar pelo presidente da República, porque o projeto de emenda constitucional é promulgado pelo Congresso Nacional. Então, seria pelo presidente do Senado e do Congresso, que é o Davi Alcolumbre. É, de fato, à luz de toda essa saga, né, da ação do empresariado, que foi contra a CNI, Confederação Nacional da Indústria, muitas entidades patronais, empresariais, se postaram contra, chamando atenção para aumento de custos e risco de aumento de desemprego. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, do governo, fez um estudo, soltou em fevereiro ainda, um estudo muito interessante, chamando atenção para um aumento de custo no todo da economia de aproximadamente 1%, o que é baixo, mas reconhecendo que esse efeito não é homogêneo. Então, alguns setores teriam sim um custo maior, principalmente o setor de serviços, por conta do peso, né, da mão de obra, e pequenas empresas, microempresas, os microempreendedores individuais, que poderiam ter de contratar mais gente para dar conta da escala, e a proporção de empresas pequenas que têm jornadas semanais superiores a 40 horas é absolutamente esmagadora, né? Da ordem de 70% a 80%. Outro ponto que o IPEA chamou a atenção na conta que fez é que a proporção, o percentual de trabalhadores que estão submetidos a essa jornada superior a 40 horas, ele é predominantemente de trabalhadores de baixa renda, ganham menos de 5 salários mínimos, e de escolaridade média ou baixa, né? Até o ensino médio. Trabalhadores com nível superior e, portanto, também com nível maior de renda, têm jornadas menores. Inclusive, a PEC institui essa nova legislação para trabalhadores que ganham menos de 2,5 vezes o teto da Previdência Social, aproximadamente R$21 mil, e formação superior. Então, tem também um viés de favorecer, de beneficiar a classe trabalhadora mais exposta ao trabalho, às jornadas excessivas, ao trabalho que exige uma formação baixa ou média, o que pressupõe um esforço físico, né, maior. Então, é uma legislação interessante, que a gente espera que seja, de fato, incorporada, né, aprovada pelo Senado Federal. Muita gente chamou atenção para um caráter eleitoreiro, né, da medida, quer dizer, essa lei só foi aprovada e com essa maioria tão representativa, significativa, porque é ano de eleição e ninguém quer ficar contra uma demanda popular num ano de eleição. Ora, que ótimo, né? Que bom, porque esses anos todos, em ano de eleição, só se aprova que ela não deixa eu falar, né? Medidas eleitoreiras que vão contra o trabalhador, a população, que violam direitos humanos em nome de agendas conservadoras e retrógradas. Então, ótimo, um bom uso, né, do poder eleitoreiro de um ano de eleição. Fala sério. Eu nem gosto muito de usar, porque eu acho que a gente precisa usar a possibilidade de avaliação
em torno de ressignificar, né, algumas expressões. Então, é verdade que você, com uma determinada lente, vai olhar peso, o impacto eleitoreiro. Agora, eu gostaria de usar a lente de um parlamento se rendendo, se ligando, abraçando uma reivindicação popular, uma agenda popular, uma agenda do eleitor no ano de eleição. Eu acho que é absolutamente natural que isso aconteça, né? Não vejo absolutamente nada de errado em o legislativo, os deputados, suas excelências, acenarem, depois de um amplo debate público, né, em que todas as partes puderam se posicionar, aprovar uma medida que é de interesse da classe trabalhadora. As pesquisas mostram, né, que essa proposta da jornada 5x2, ela alcança lulista, petista, bolsonarista, esquerdista. Estou falando dos eleitores, né? Não estou falando dos políticos, né? Exatamente. Mas é uma agenda que furou a bolha, né? Como a gente costuma dizer, assim como a da isenção do imposto de renda. Então, eu acho que é importante, eu acho que insere, e eu diria até que tardiamente, o Brasil num ambiente que é do mundo desenvolvido, de países industrializados, né? Eu acho importante que o Brasil se alinhe, ainda que tardiamente, a essa agenda. E acho que empresas, patrões, empregados, sindicatos, mundo político, pode sim continuar debatendo esse tema, observando as experiências internacionais, na direção de, por exemplo, pensar na 4x3. Uma das coisas que mais me incomodaram nos últimos anos em relação a esse debate foram as tentativas de interdição ao debate. Não era somente não concordar com a ideia e não querer aprovar a mudança, mas era calar quem defendia o debate. Vamos discutir esse assunto? Não, proibido, tabu. Essa tramitação e a votação na Câmara, eu acho que também teve o condão de sinalizar uma disposição para o debate público de assuntos de interesse da população, do eleitorado, e isso é bom para a democracia. Isso é democracia, na essência, né? Não discutir não é democrático. Ganhar e perder é do jogo democrático. E debater as ideias, as propostas, aprovando-as ou não, é democracia. O que não é democracia é você interditar, proibir, impedir, calar, tentar silenciar até o debate. Então, foi realmente uma semana, foram dias ou semanas em que houve uma boa política prevalecendo. E isso é algo muito positivo. Positivo para os trabalhadores, mesmo sabendo que há informalidade, que há um estoque, né, de trabalhadores, de mão de obra, que não necessariamente estarão cobertos por essa legislação, em razão da informalidade excessiva, que no Brasil passa de 37% da força de trabalho, é muito alta. Mas eu ouvi um economista, e agora não vou lembrar o nome dele porque vi de passagem, chamando atenção para um ponto que eu costumo também destacar aqui no Angu e nos meus comentários, enfim, de modo geral, que é o efeito farol, né? A mudança de um determinado benefício trabalhista, ele, embora se aplique, né, obrigatoriamente ao trabalho, ao emprego formal, ele tem um efeito de sinalizar também mudanças na informalidade. Salário mínimo é um exemplo, o salário mínimo também é referência
para a economia informal, tem estudos que mostram isso. O próprio 13º, férias, alguns benefícios que, em tese, você é informal, você não estaria sujeito, né, submetido a essa regulação, ele acaba cobrindo, porque, obviamente, ao não oferecer isso, o empregador ou o trabalhador fica mais disposto a buscar um trabalho formal. E eu acho, inclusive, que essa medida, se entrar em vigor, pode sim ter um efeito de aumentar a atratividade pelo trabalho formal, que é uma coisa que vem sendo relativizada, né, por trabalhadores, principalmente jovens, que falam, é melhor, tipo, ser entregador, ser um prestador de serviço, ser um MEI, ser um avulso, porque o trabalho formal exige demais, não paga tão bem, né, eventualmente, e leva todo o meu tempo. Então, a própria ilusão de poder administrar o próprio tempo, ainda que a gente veja trabalhadores plataformizados submetidos a jornadas exaustivas, essa ilusão que se tem de administração, de gestão do próprio tempo, ela tira incentivo, interesse do trabalho formal, do trabalho seletista. A instituição da nova jornada, da jornada reduzida com 2 folgas semanais, pode devolver um pedaço dessa atratividade. Eu queria comentar uma coisa que você falou. Da ilusão de, eventualmente, a redução, né, da jornada atrair mais, principalmente os jovens, para o CLT. Acho que é muito possível, eu estou muito curiosa de ver o quanto isso vai mexer, né? Porque se a gente vê esse discurso, especialmente nas redes sociais, né, que ganhou muito impulso com essa coisa da plataformização, né, que a gente em outro momento já chamou de uberização, né, do trabalho, tem muito a ver com isso. Que eu consigo fazer o meu horário, essa ilusão de uma flexibilidade, de que se você consegue decidir a hora que você entra e a hora que você para e os dias que você trabalha, você é dono do seu tempo, né? Você dá uma sensação que você trabalha menos. Mas é isso, são jornadas, né, na plataforma que, se você tiver que ir no médico, você consegue ir. Se você tiver que levar seu filho no médico, você vai. Se você tiver algum evento, algum compromisso, alguma surpresa, né, de algum imprevisto, você consegue atender. Então, te dá a ilusão que você está no controle desse tempo, né, que você tem mais brecha, que você, de fato, tem mais flexibilidade e que você trabalha menos do que alguém que está numa jornada de trabalho 6x1, que a gente sabe que muitas vezes essa jornada de 44 horas tem hora extra, né? Possibilita a hora extra e a pessoa trabalha mais. Ou é distante de casa e aí tem horas de transporte e que no final das contas uma jornada de 8, 9 horas vira 12, 13, né? Dependendo da distância desse trabalho, dependendo de outras variáveis. Então, acho que também estou muito curiosa em ver como essa mudança vai afetar a atratividade do trabalho formal, né? Da CLT, da carteira assinada, que na minha geração e na galera mais nova que eu, nossa, virou persona non grata, né? Praticamente. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Mas fico curiosa de ver o quanto isso vai mexer, especialmente no momento em que essa ilusão também por esses trabalhos informais de plataforma também tá caindo, tá em baixa. A gente já falou disso aqui, né? Esse momento de encantamento, de paixão por esse formato de trabalho já está passando. Então, quem trabalha nesse modelo, quem trabalha em plataforma, já tem denunciado a precariedade, a baixa remuneração, né? Como no início era tudo muito mais bonito, mas as plataformas já começaram a arrochar, então o repasse é menor, tem taxa, não tem auxílio, né? Quando esses trabalhadores se ficam doentes, quando se acidentam. Algumas coisas mudaram, inclusive por pressão dos próprios entregadores e também de legislação, mas ainda é um trabalho muito solto, né? Muito precário, de muita precarização e de pouquíssimo auxílio para esses trabalhadores. Então, acho que o período de encantamento passou.
E talvez seja um bom momento para fortalecer um pouco mais o trabalho formal e ver o que acontece, né? Vamos ver no que dá. Também estou curiosa para esse movimento. Bom, é isso, gente. Vamos acompanhar quando é que vai para votação no Senado e as próximas etapas. Vamos para o nosso segundo bloco, que já falamos a beça aqui sobre isso. Bom, vamos começar esse nosso segundo bloco. Quero passar muito rapidamente com a história da visita do Flávio ao Vorcaro, né, em casa, depois daquela primeira prisão do ex-banqueiro. No final do ano passado, Flávio, o Intercept soltou, né, essa informação, e o Flávio acabou tendo, né, que confirmar que no fim do ano passado visitou de fato o Vorcaro em casa em São Paulo quando ele estava usando tornozeleira, cumprindo ainda medidas cautelares após a primeira prisão, que foi ali em novembro. Minto, não foi divulgada pelo Intercept não, foi pelo Metrópolis. Ele disse que foi até lá para botar um ponto final nessa relação deles, que na época estavam tratando, né, do financiamento do filme. Esse encontro ocorreu depois dele cobrar ali os pagamentos que estavam atrasados, mas que todo o contato que ele teve com o Vorcaro foi único e exclusivamente para tratar do filme, e que nessa história do encontro pessoalmente teria sido para dar um ponto final nessa relação. Bom, isso aí, gente, vou passar rápido porque todo mundo já falou demais sobre isso, né? A gente tá aí 2 semanas atrasada nesse assunto, porque na semana passada a gente acabou não gravando o episódio. Mas dentro disso, quero falar, já ainda falando de Vorcaro, antes da gente passar pro Flávio o encontro com o Trump e os desdobramentos, quero falar ainda de Banco Master para fazer um pop-up aqui dentro desse assunto, que na terça-feira passada, o ex-governador, né, Cláudio Castro, que vocês acompanharam, né, renunciou e depois foi cassado, foi alvo, na terça-feira passada, da 8ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga, né, os crimes envolvendo o Banco Master, e foi alvo de busca e apreensão porque a Polícia Federal está apurando aportes de mais de 3 bilhões de reais de recursos públicos do Rio de Janeiro, da Rio Previdência, o fundo que gere benefícios dos aposentados e pensionistas do estado do Rio. Teriam sido mais de 3 bilhões aportados em fundos de investimentos do Banco Master. Inacreditável, né? O valor gasto mensal com a folha de pagamento da Rio Previdência é um pouco mais de 2 bilhões, então esses 3 bilhões e 700 milhões aplicados no Master representam quase 2 meses de pagamento. E aí, isso está sob investigação, né? Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo André Mendonça, ministro do STF, um deles cumprido na casa do Cláudio Castro, uma cobertura na Península, um condomínio lá na Barra da Tijuca. Chegaram naquele horário de 6 da manhã, né? O horário oficial do toque-toque, quem é? Alô, Polícia Federal. Foi a segunda vez, tá? Em 15 dias que a Polícia Federal bateu na porta de Cláudio Castro, porque 15 de maio eles cumpriram um mandado de busca e apreensão na operação contra supostas fraudes fiscais na Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. Aí, enfim, já é outro caso, né? Mas teve isso, tá? Então, isso é pra gente ficar atento, porque mexeu com a história dele ser candidato ao Senado. Como ele renunciou antes de ser cassado, ele não ficou inelegível. Então, ele estava sendo apontado, né? Estava como candidato do PL para o Senado aqui no Rio de Janeiro. Mas depois disso, o clima, né, não ficou muito bom, né? Não pegou bem e anunciou na semana passada que não disputaria a cadeira no Senado. E aí, ainda essa semana, tudo indica aí que o PL vai decidir nos próximos dias quem vai substituir ele nessa corrida aí pelo Senado no Rio de Janeiro. Os mais cotados são os deputados federais Sóstenes Cavalcante, líder do partido, ou Carlos Jordi. Bom,
Vamos ver, né? Essa definição talvez aconteça nessa segunda-feira, porque é quando o Flávio Bolsonaro vai estar no Rio. Então, talvez aí, quando esse ângulo for ao ar, já esteja definido. Mas é isso. Flávio, quer comentar essa atualização? Acho que do Flávio ter visitado o Vorcaro, a gente não precisa falar disso, né? Já foi dito. Mas, especialmente em relação aí ao Cláudio Castro, antes da gente introduzir Flávio e Trump e Estados Unidos e tal. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, em entrevista ao Estúdio I na semana passada, já deu outra versão, dizendo que o Flávio foi a São Paulo falar com o Vorcaro para cobrar dele o dinheiro que faltava. Depois o Valdemar desmentiu, disse que se confundiu, que na verdade ele foi mesmo terminar a relação. Então, assim, cada nova revelação, seja feita por eles ou acerca das investigações, desperta mais dúvidas em relação a essa conexão de Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master. A estratégia de Flávio foi, de fato, ir para os Estados Unidos, tentar virar a página usando, né, Donald Trump, o Trump e o governo americano, e essa conexão que existe, né, entre o bolsonarismo e a extrema-direita americana, a ala mais ideológica do governo dos Estados Unidos, como uma cortina de fumaça, como um desvio das interrogações, das perguntas que seguem sem respostas. Mas vai ser muito difícil que ele consiga sepultar esse assunto sem dar explicações, só usando esse diversionismo, porque as investigações estão em andamento, né? Essa operação de São Paulo é um exemplo, nem tem a ver com a Polícia Federal. Ela está relacionada à Polícia Civil de São Paulo, ao Ministério Público de São Paulo, porque há sinais de desvio de recursos públicos do município, né, de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, com essa produtora inexperiente, ONG e produtora, né, funcionavam no mesmo endereço, como produtora inexperiente e como ONG de universalização ou de acesso à internet remota, né, via Wi-Fi, também não se concretizou. Então, há muitas frentes de investigação, o Rio de Janeiro é uma delas, agora a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Federal trabalhando, há informações de que a gravação, né, o áudio do Flávio Bolsonaro está com a Polícia Federal e pode vir uma nova frente de investigação na direção desses recursos que teriam sido destinados por Daniel Vorcaro ao financiamento do filme, mas até aqui não se mostrou o contrato, para onde foi o dinheiro, se saiu do país, que fundo recebeu o dinheiro e que fundo... para que fundo ele foi destinado nos Estados Unidos, inclusive envolvendo o irmão Eduardo Bolsonaro. Eu lembro que a reunião, né, a viagem de Flávio Bolsonaro também permitiu que ele se encontrasse pessoalmente com Eduardo Bolsonaro e com Paulo Figueiredo para um alinhamento de versões, de explicações, mas de volta ao Brasil, o que o senador tem feito é tentado silenciar, sepultar esse assunto, apresentando outros temas, e aí entra a questão da classificação pelo Departamento de Estado do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Pois é, não, eu ia falar disso, mas você já deu a planta, né, desse encontro entre os dois, e com Marco Rubio também, na semana passada, né, na terça-feira passada, e logo no dia seguinte veio a decisão dos Estados Unidos de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, que acaba sendo, né, uma vitória política, né, aí desse campo. Já era uma coisa que estava sendo dita, né, já há bastante tempo. Já tinha esse assunto circulando e essa pressão, a gente já tinha falado aqui no Ângulo de Grilo, né, a preocupação em torno desse assunto por questões de soberania nacional, né, porque essa foi uma estratégia usada, que tem sido usada por Trump para a própria invasão, né, no território venezuelano,
né, aquela história de bombardear barcos em águas internacionais, né, porque estariam levando drogas na direção dos Estados Unidos, fato que, enfim, jamais foi comprovado, porque os barcos eram explodidos, né, atacados e explodidos, e não havia nenhuma, de fato, apreensão, né, nenhuma perícia, nada do tipo, com a justificativa dessa coisa, né? Organizações, cartéis de drogas, organizações terroristas. Havia essa preocupação, inclusive, daquela treta, né, do Gustavo Petro na Colômbia com o Trump, também por conta disso, usando essa justificativa para ir testando, né, o limite, basicamente, por enquanto, em relação à Colômbia. Se tivermos que intervir, porque o Gustavo Petro não faz nada, ele está trabalhando com as organizações criminosas, houve inclusive essa acusação. Então, a gente já tinha levantado aqui essa história, né, que estava sendo pressionada pela direita para que organizações criminosas brasileiras fossem enquadradas também nessa classificação, mas com a preocupação de que isso abrisse uma brecha para intervenções militares, né, dos Estados Unidos em território brasileiro, que é o que a gente tem visto que tem acontecido com nossos vizinhos. E acabou, né, que no dia seguinte desse encontro, o Comando Vermelho e o PCC foram designadas como terroristas globais especialmente designados e como organizações terroristas estrangeiras. Eu quero só passar basicamente por essas diferenças, né, porque são duas designações diferentes que usam dois dispositivos diferentes do governo dos Estados Unidos. Só para a gente entrar rapidamente aí nessa particularidade. Organizações terroristas estrangeiras é uma designação que só pode ser aplicada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Portanto, o Marco Rubio, com quem Flávio Bolsonaro se encontrou, né, na semana passada. É usado para organizações estrangeiras. Só organizações estrangeiras podem receber essa designação, então não é uma designação para indivíduos, mas sim para organizações que devem estar envolvidas em atividades terroristas ou ter capacidade ou intenção de realizar atos terroristas. Essas organizações devem representar ameaça aos Estados Unidos. E essa lista, né, de organizações terroristas estrangeiras tem o objetivo de criar base legal para processos criminais. A designação de terroristas globais especialmente designados fica a cargo tanto do Departamento de Estado quanto do Departamento do Tesouro, né, podem determinar isso. Pode se aplicar tanto a organizações quanto a indivíduos, então pode ser aplicadas a pessoas, né, e não só aquele grupo. Permite o congelamento de ativos dos agentes que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos. Tem o objetivo de sancionar os agentes financeiramente. Então, essas duas designações têm efeito imediato. A designação de terrorista global tem efeito imediato e a inclusão na lista de organizações estrangeiras, né, organizações terroristas estrangeiras, deve acontecer no dia 5 de junho, porque envolve uma notificação formal ao Congresso que tem que analisar essa medida, mas ela não é submetida à votação, né? Na prática, ali, o Legislativo tem poucas ferramentas para se opor a essa decisão, especialmente nesse momento que as duas casas estão dominadas, né, pelos republicanos, então também não deve ter nenhum tipo de contestação, né, na análise dessa medida. No comunicado, os Estados Unidos afirmaram, né, que o CV e o PCC estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil, que esses grupos comandam milhares de integrantes, são responsáveis por ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis, e que a atuação ultrapassa as fronteiras do Brasil e alcança outros países na região e também aos Estados Unidos. E que o governo Trump, Marco Rubio disse, né, numa rede social, que o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e cortar financiamento e recursos de narcoterroristas. E que a medida reforça o compromisso da administração Trump de desmantelar cartéis e organizações criminosas na região. Bom, nos bastidores, o governo Lula tentava impedir que os Estados Unidos adotassem essa medida, né, como a gente vinha dizendo, né, dos contras
dessa decisão por uma avaliação de que isso abriria margem para ações mais duras dos Estados Unidos e que poderiam usar esse argumento para conduzir uma operação militar no Brasil, como já ocorreu em outros países. Mas essa pressão aí tem rolado, né, desde o ano passado, especialmente naquele momento ali de tensionamento entre o governo Lula e o governo Trump. Esse assunto tinha arrefecido, né, a partir da reaproximação dos governos, dos encontros entre Lula e Trump, também, né, do afastamento aí da condenação do Bolsonaro, o afastamento desses agentes aí dessa relação com os Estados Unidos, mas retomou. Então, Flávio, o último comentário aí sobre isso para a gente passar para o nosso último bloco. Eu tô muito... É muito chocante, né, essa notícia. E gostaria, assim, de começar falando... Não está em discussão, até vou usar essa palavra, o terror que facções criminosas, e não apenas Comando Vermelho e PCC, produzem em comunidades inteiras do Brasil, em municípios. A gente tem muito mapeado, tem muita informação em relação à expansão das organizações do crime organizado, a interiorização dessas facções, incluindo a Amazônia. Então, PCC e CV são organizações transnacionais. O PCC, inclusive, promotor Lincoln Garcia, né, que é uma autoridade nesse assunto de enfrentamento ao PCC, mais de 2 décadas nessa tarefa, ele já chama de máfia, né, de organização mafiosa. Mas a ideia de classificação como terrorista, ela é uma ideia que suscita, né, o medo de intervenção. Primeiro, por razões do ponto de vista de definição que são questionáveis, e eu acho que isso é um debate menor, né? A lei brasileira de terrorismo não permite classificar essas organizações criminosas como terroristas, porque a nossa legislação de terrorismo foi aprovada identificando e classificando quando há motivação religiosa, étnico-racial, focos específicos, né, que não se relacionam com a atuação criminosa e não faz, inclusive, referência, como em outros países, em outras legislações, a uma intenção de domínio político. A nossa legislação foi, inclusive, esvaziada nesse sentido, à época, por um longo debate envolvendo o temor de criminalização dos movimentos sociais. E isso passou pelo Congresso e foi efetivamente promulgado, inclusive antes dos Jogos Olímpicos, né? Naquele período ali de mega eventos no Brasil, ainda no governo Dilma. Mas, independentemente disso, os Estados Unidos têm o direito de, a partir da interpretação da sua própria legislação, impor essa classificação. A questão é que, ao impor essa classificação, as organizações, e elas são difusas, né, do ponto de vista de CNPJ, CPFs, atuação e formalização, elas abrem um flanco para intervenções ou retaliações, intervenções territoriais, né, militares no território brasileiro e retaliações do ponto de vista econômico-financeiro que podem ser muito danosas para uma economia que tem uma inserção internacional relevante como a do Brasil. E a decisão do Marco Rubio, ela alcança as 2 dimensões. A Isabela mencionou as 2 classificações. Essa classificação especialmente reconhecida, ela é que permite a instituição de sanções econômicas e financeiras. A outra, de terrorismo global, aí diz respeito muito ao tema da imigração e a classificação, bloqueios de bens, deportação, punição, inclusive, de cidadãos americanos que possam ter se
relacionado com essas instituições. Há uma preocupação grande, quer dizer, objetivamente, do ponto de vista do enfrentamento ao crime organizado, os especialistas, e teve nota do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Pacto pela Democracia, do promotor Newton Gaquia, de autoridades as mais variadas na área de segurança pública, principalmente pesquisadores, gente que acompanha essa área. Primeiro, uma absoluta descrença de que essas classificações vão efetivamente produzir algum tipo de resultado prático, perceptível na ação dessas organizações criminosas no território, nas comunidades brasileiras. Quer dizer, ninguém imagina que os Estados Unidos mandarão recursos humanos, equipamentos, etc., para invadir favela, coisas que é um modelo que muitos estados brasileiros têm feito e também sem sucesso. A experiência internacional, inclusive dos Estados Unidos, mostra que o resultado do ponto de vista de neutralização dessas organizações criminosas no crime organizado, no tráfico internacional de drogas, ela é zero, nula, né? O ex-secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, que foi inclusive procurador também de Justiça no estado de São Paulo, ele fala que é zero. Quer dizer, tem vários países da América do Sul, da América Latina, sob essas classificações e, efetivamente, o tráfico de drogas, o tráfico internacional de drogas ilícitas continua vigorando. Então, Colômbia é um exemplo, Equador é um exemplo, El Salvador é um exemplo, o próprio México é um exemplo. As ações efetivas, elas têm sido mais na direção de, por exemplo, controle de fronteiras. No caso da Colômbia, quando do acordo de paz, né, envolvendo as Farc, agora até há um recrudescimento. A Colômbia ficou durante praticamente 2 décadas com as Farc tendo essa classificação pelos Estados Unidos, que depois a Europa também acompanhou. No caso dos Estados Unidos, foi de 1997 a 2021. No caso da União Europeia, de 2002 a 2017, 16 ou 17. E a gente sabe que o tráfico internacional de cocaína, a partir da Colômbia, continuou existindo. O México, nesse momento, está com 2 instituições financeiras, 2 grandes bancos e uma grande corretora de valores sob sanção, com o setor financeiro, o sistema financeiro dos Estados Unidos proibidos de operar com essas instituições mexicanas em razão dessa classificação de cartéis mexicanos como terroristas. O caso do Líbano também é muito mencionado, né? O Hezbollah tem essa classificação terrorista e o Líbano sofreu muito com sanções econômicas e financeiras, teve desvalorização da própria moeda, elevação da taxa de juros, há uma dificuldade de entrada, de recepção de investimentos, e o Hezbollah está lá, né? Nesse momento, inclusive, a gente tem acompanhado aí os bombardeios, a invasão territorial pelo governo, pelas forças militares israelenses no Líbano, no enfrentamento ao Hezbollah. Então, há uma percepção de que ela não produz resultados do ponto de vista dos índices de violência, da atuação das organizações criminosas internamente, abrem um flanco para algum tipo de intervenção militar não autorizada, não negociada, né, com os países, portanto, numa ofensa à autonomia, à soberania, nesse caso brasileira, interrompe acordos de cooperação e diálogos que já existem, né, interação na direção do enfrentamento às organizações criminosas por parte de forças policiais do Brasil e Ministério Público Brasileiro e FBI e a DIA, que são os órgãos que investigam crime organizado, tráfico de drogas nos Estados Unidos, com a
classificação de entidades terroristas, essa atribuição passa à área de defesa, aos militares, ao Pentágono e à CIA, que é a agência de informações, né, o serviço secreto dos Estados Unidos. Com isso, essa interação, esse intercâmbio de informações, disse o promotor Lincoln Gaquia, o ex-secretário Mário Sarrubo, ela fica inviabilizada, porque investigações e atuações, elas se tornam secretas, ultra-secretas, sigilosas, então não há possibilidade de compartilhamento. E há a possibilidade de atuação, inclusive, de agentes da CIA em território brasileiro, sem autorização e sem conhecimento do governo brasileiro. Então, abre realmente um flanco na direção da cidadania, da soberania, e até aqui, segundo os especialistas, estou citando especialistas, sem resultado efetivo na redução da atuação desses cartéis. Isso aqui não se trata, ao contrário do que os defensores dessa intervenção, o campo da extrema-direita, da direita, os pré-candidatos, e não é só Flávio Bolsonaro, né? Ronaldo Caiado se manifestou favorável, Romeu Zema se manifestou favorável, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestou favoravelmente. Não se trata de, ao fazer esse contraponto, essa argumentação e trazer essas linhas de raciocínio, não se trata de defender a atuação das organizações criminosas. Muito pelo contrário, é questionar se essas medidas serão efetivas. E o que a experiência indica é que não são. Então, isso não significa que o Brasil não tenha que enfrentar o crime organizado, e é verdade que o enfrentamento não é suficiente. Não é verdade que não deva fazer esse enfrentamento em cooperação com outros países, inclusive com os Estados Unidos, algo que já ocorre, que pode ser intensificado, né? O próprio governo brasileiro, Lula, Haddad, à época, e agora Dario Durigan, já apresentaram planos formais aos Estados Unidos de estreitamento dessa cooperação, inclusive no que diz respeito à movimentação de ativos financeiros, porque os Estados Unidos têm também seu próprio paraíso fiscal em Delaware, e já há indícios de remessas de recursos, de lavagem de dinheiro do crime organizado para esse paraíso fiscal americano. Há a intenção, o desejo fortíssimo de uma atuação mais efetiva das autoridades americanas na direção de coibir o tráfico de armas dos Estados Unidos para o Brasil. É um dado que o Otávio Guedes mencionou na semana passada: uma de cada 4 armas apreendidas com facções, né, com integrantes de facções como Comando Vermelho, como PCC, tem origem fabricação americana. Então é preciso investigar e coibir o tráfico de armas. A cooperação é bem-vinda, mas governos precisam participar disso, né? Não só o governo americano, não só uma ação arbitrária, né, do governo em relação ao Brasil, ao território brasileiro e às forças, né, brasileiras. Agora, há uma preocupação muito grande em relação à economia. O ministro da Fazenda tem se manifestado em relação a isso, inclusive algum tipo de retaliação envolvendo o PIX, se fizerem uma correlação entre esse meio de pagamento brasileiro e a circulação de dinheiro do tráfico de drogas, possíveis sanções a bancos, a instituições e até a empresas que tenham suas atividades tangenciadas, inclusive sem ter conhecimento disso, com atividades dessas organizações criminosas, e isso é factível, né? A gente tem, por exemplo, o caso do Banco Master, que era uma instituição inserida, né, no sistema financeiro brasileiro, conectada com fundos de investimento, com gestoras de fundo de investimento, por onde passaram dinheiro o que as investigações apontam é que lavagem de dinheiro do PCC
recursos, né, destinados à lavagem de dinheiro do PCC passaram por fundos da REAG, por exemplo, uma instituição envolvida com o caso Master. Então, o medo é que, como isso é muito arbitrário, os Estados Unidos decidem como e de que forma farão essas sanções, isso leva a uma fragilidade e um risco ao sistema financeiro brasileiro também. Há um aumento de custo com seguro, com compliance, com esse tipo de investigação envolvendo clientes. Isso pode levar a aumento dos custos de operação, a ineficiência, aumenta a taxa de juros, pode levar à desvalorização do real. Essa experiência de desvalorização das moedas locais, ela é real no que diz respeito a sanções aplicadas já pelos Estados Unidos contra outros países, aumenta uma desconfiança em relação ao Brasil. Eu mencionei que no caso da Colômbia, também a União Europeia aplicou classificação e isso afeta, né, entrada de investimentos, aumenta risco o país, então pode ter consequências muito negativas no sistema financeiro, nas empresas e nos setores, né, exportadores, incluindo o agro, e pode ter efeito também no turismo, porque quando você tem classificação de terrorismo envolvendo um determinado país, há recomendações e restrições, né, a viagens, a empresas que operam com os diversos países, e o Brasil pode ser alvo de algum tipo de recomendação negativa, o que obviamente não interessa ao setor turístico brasileiro. Com isso, há uma enorme dúvida em relação a de que forma que Flávio Bolsonaro, ele em particular, mas esses candidatos do campo da direita vão obterem ganhos de intenções de voto, em ganhos eleitorais por essa classificação dos Estados Unidos. É fato que a população brasileira está estressada, preocupada, incomodada, sofrida em razão da violência dessas duas facções, mas de outras tantas, né? O Ministério da Justiça mapeou 88 facções do crime organizado em atuação nos diferentes estados brasileiros. PCC e CV são as duas maiores a partir de São Paulo, a partir do Rio de Janeiro, com características já mafiosas e de tráfico, de atuação transnacional. O Lincoln Gakia falou do PCC já atuando em 28 países, mas o que pode acontecer com o Brasil, e não só em relação ao governo Lula, com essa classificação pelos Estados Unidos, arbitrária, mal explicada, é fruto de uma imensa preocupação, né? Sem necessariamente produzir uma eficácia, uma melhora no cenário de violência do Brasil. O que os especialistas mais defendem são, repito, cooperação técnica, atuação coordenada entre governo federal, estados, municípios, cada um com seu papel, um controle maior das fronteiras, uma coibição da entrada de armas, de drogas, há operações de retomada de territórios, né? Presença do Estado. Isso foi absolutamente fundamental na experiência colombiana. Todo mundo cita, né, o caso de Medellín, a forma como houve redução do número de homicídios, redução dos índices de criminalidade a partir de intervenções de infraestrutura, de qualidade de habitação, de educação, de cultura naquelas comunidades, de mobilidade naquelas comunidades. Então, não são essas soluções fáceis de chama o grande irmão americano para fazer uma intervenção e tudo estará resolvido, que efetivamente vai resolver. Há muita dúvida em relação a se o eleitorado vai apoiar essa medida ou vai ter essa medida indiscriminadamente, né, integralmente, ou se haverá ressalvas em relação a um temor de intervenção, ao temor de impacto econômico. Muitos analistas falam que esse é um tiro no pé do bolsonarismo. Faltou citar, inclusive, o tema das milícias,
que também são organizações criminosas que dominam, oprimem e exploram territórios no Rio de Janeiro. Na semana passada, inclusive, saiu o Atlas da Violência, né? Uma publicação, a 10ª edição do Atlas da Violência, que é uma publicação do IPEA com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e eles chamavam a atenção sobre o quanto esse modelo de exploração de serviços, de infraestrutura por parte das organizações criminosas, como essa estrutura miliciana que nasceu no Rio de Janeiro está se espalhando pelo território nacional. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública chega a dizer que o varejo, a venda de cocaína é 1/10 das receitas de uma facção, por exemplo, como o Comando Vermelho. Por quê? Porque o Comando Vermelho também se miliciarizou no Rio de Janeiro, nos territórios que dominam, cobrando gás, cobrando mototáxi, né, van, nos moldes da milícia, galão de água, internet, eventualmente até TV a cabo e eventualmente até energia elétrica. Então, essas são fontes muito mais lucrativas de receitas, à luz, inclusive, do adensamento, né, da densidade populacional das comunidades populares. São muitas pessoas, são muitos moradores, são milhares, né, de unidades residenciais que consomem esses serviços e que acabam sendo obrigados a pagar, são extorquidos, né, por esses grupos criminosos. E isso está, inclusive, se espalhando pelo Brasil. É papel do governo brasileiro, das instâncias do governo brasileiro atuarem contra isso, mas há muita dúvida, aliás, quase uma grande certeza de que a intervenção de um país estrangeiro, no caso particular dos Estados Unidos, nesse enfrentamento, ela produz pouca ou nenhuma, né, pouco ou nenhum resultado e pode sim fragilizar, né, estruturas econômicas, sistema financeiro, vulnerabilizar o território em relação a possibilidades de intervenção. E isso não somente em relação ao governo do momento, né? Enquanto durarem essas medidas. Então, eventualmente, uma oposição que ganhe a eleição estaria submetida à mesma fragilidade, à mesma vulnerabilidade que eles próprios cavaram. É muito impressionante, né, o que o bolsonarismo é capaz ou tem sido capaz de produzir em nome do seu projeto de poder, em nome da liberdade de Jair Bolsonaro. A gente viu no ano passado a questão do tarifaço, em que Trump condicionava, né, a elevação de tarifas contra o Brasil a liberdade, né, a anulação do processo contra Jair Bolsonaro, sanções de autoridades, isso tudo decorrentes da atuação de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo lá dos Estados Unidos, a abertura das investigações pela seção 301 por suposta deslealdade nas práticas de concorrência com empresas, com produtores americanos pelo Brasil, que ainda pode levar à elevação de tarifas. Esse é um ponto que está sendo negociado, né, entre equipes da diplomacia, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil com os seus equivalentes dos Estados Unidos, e agora mais essa a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas que também podem trazer vulnerabilidades e prejuízos econômicos, financeiros e vulnerabilidade no que diz respeito à soberania. Arrasou. É isso, gente. Acho que a expectativa é muito baixa, né, de pensar que isso vai ter algum efeito prático na vida dos brasileiros, ao invés de ser mais um problema, um eventual problema pra gente lidar. Bom, vamos pro nosso último bloco pra gente encerrar esse episódio longuíssimo, pelo amor de Deus. Antes da gente ir para as nossas dicas culturais, quero só fazer um pop-up da eleição da Colômbia, que teve o primeiro turno nesse último domingo. A gente que já citou a Colômbia aqui agora, e vai ter segundo turno 21 de junho. Vão para o segundo turno o candidato de direita, Abelardo de la Espriella, que terminou na frente
né, esse primeiro turno com 43,7% dos votos, foi para o segundo turno com o candidato apoiado pelo Gustavo Petro, o senador Ivan Cepeda, que teve quase 41% dos votos, vão disputar esse segundo turno. Bom, Espriella, que ficou, né, nesse primeiro turno, lidera o movimento de ultradireita Defensores da Pátria. Ele é um outsider da política, a gente conhece bem esse perfil, diz admirar políticos de direita como Donald Trump, como o presidente de El Salvador, Bukele, não é isso? Dizem que tem até semelhança física com ele. Ganhou força na reta final dessa campanha, e uma das bandeiras dele de promessas de campanha é enfrentar as guerrilhas colombianas com uma ofensiva militar. Essa campanha presidencial, né, foi bastante violenta. 2 candidatos da campanha do Espriella foram mortos a tiros em 15 de maio. Um negócio louco, assim, esse processo da eleição colombiana. E o Ivan Cepeda faz parte do Partido Pacto Histórico, representa a esquerda colombiana, é um senador de 63 anos e defende a continuidade, né, do governo, das políticas de governo do Gustavo Petro. É o candidato apoiado pelo atual presidente. Ficou conhecido principalmente por atuar na mediação das negociações de paz com as Farc, lá em 2016, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Talvez a Gen Z tenha ouvido falar muito pouco, né, das Farc. Eu acho que eu ainda sou de uma geração que cresceu ouvindo esta palavra, né, ouvindo esta sigla. Bom, é isso, gente. Não vou entrar muito em detalhes, porque ainda vai ter segundo turno, e aí a gente vai ficar de olho para voltar nesse assunto. Inclusive, já quero deixar um aviso que o segundo turno eu acho que vai ser dia 21 e dia 23, deixa eu pegar o calendário aqui, dia 23 a gente não vai ter ângulo de grilo, tá? Então a gente fala na semana seguinte, porque a Flávia vai viajar de férias no dia 20, então ela estará numa localização remota e de férias. Então, folga para a Flávia, folga concedida para a Flávia. Agradeço, chefia. E dia 23 não tem angu, tá? Então a gente tem 9, 16, depois voltamos dia 30, gente. Mas então a gente no angu do dia 30 comenta aí quem será o novo presidente da Colômbia, que é assunto que nos interessa, né? Nossos vizinhos. Bom, Flávia, passe as suas dicas culturais, porque você foi no show da turnê Martinho e Martinália nesse último sábado. E tem alguma outra indicação que eu vi também de uma série, de um filme? Conta aí uma pra série. gente. Foi a coisa mais linda, foi de uma beleza absurda. Foi o primeiro show da turnê Martinho e Martinália, pai e filha. Deve ser a última turnê do seu Martinho da Vila, 88 anos. Ele que já deu uma entrevista pro Ângulo de Grilo. Verdade, gente. Não foi ao vivo, mas foi. Nossa, foi na pandemia, porque ele eu acho ainda. Foi na pandemia. Ele compôs uma canção falando de questões espirituais. Eu acho que era uma coisa assim, que envolvia também a pandemia, e deu uma entrevista pra gente. Foi muito bonito o show, né? Muito bonita a apresentação. O show abre com a Martinália fazendo um grande esquenta, com seus sucessos, enfim, seu carisma. Depois seu Martinho entra, conta história, faz homenagem à Vila Isabel. É muito, 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 muito bonito. Os músicos de altíssima qualidade. Tem participação do Cláudio Jorge no violão, tem participação do Kiko Horta, né? Sanfoneiro, vou chamar assim, maravilhoso. Tem participação do Macaco Branco, mestre de bateria da Vila Isabel. Aliás, ele participa dos dois momentos, né, dos 2 blocos. O bloco Martinália, que tem os músicos dela, e o bloco Martinho, que tem os músicos dele, mas o Macaco Branco está nos 2, assim, como percussionista maravilhoso que é. Tem a Ana Limar, a outra filha do Martinho, que sempre faz os vocais, né, nas apresentações do pai, né, nos shows. E tem
tecladista e cantor maravilhoso, gente, entre outros, né? Estou destacando aqui o que realmente me chamou a atenção, chamado Luiz Otávio, com uma voz maravilhosa, ele canta com a Martinália, é assim, é muito bonito o show. A viagem pelo repertório do Martinho da Vila, que alcança gerações e gerações e gerações. Ele canta samba, né? O ritmo angolano, né? Nossa, é muito bonito. Samba enredo, Renascer das Cinzas, que é o canto exaltação, né, da Vila Isabel, Kizomba, que fecha, pelo menos no caso do sábado passado, fechou a apresentação. Seus grandes sucessos, tem Canta, Canta Minha Gente, Batuque na Cozinha, Desritmia, Ex-Amor, fala aí uma canção e vai botando, Devagar, Devagarinho, Mulheres, olha, tudo de mais bonito que o Martinho da Vila produziu ao longo dessas décadas, né, de carreira. Graças a Deus temos Martinho da Vila. Eu ainda estava assim, sob o coração quente, aquecido pelo encontro com o seu Ney Lopes lá em São Paulo, e de repente ver seu Martinho da Vila cantando, a voz linda. Eles vão se apresentar em várias cidades, estados brasileiros, então super recomendo, fiquem atentos aí à agenda, e devem voltar ao Rio para um show finalizando aí a turnê num estádio. Eu estou contando as horas, já estou com roupa de ir, porque é uma maravilha. Sambei muito, acabei levantando, não consegui me conter, levantei para sambar. Levantei para cantar, que agora eu estou aprendendo técnicas vocais com meus professores Pedro Lima e Lu Vieira. Então, já sei colocar o O, o A, o I. Ai, gente, se ela já era assim, sem aula de canto, vocês podem imaginar o que vai acontecer. Vai ter que ser um spin-off, Ângulo de Grilo musical. E só tive 2 aulas, hein? Pois é, não. Ou seja, é sobre isso. Ai, mas assim, muito legal, muito sensacional. Eu super recomendo. E ontem, domingo, na verdade, ontem, porque a gente está gravando aqui na segunda-feira, então anteontem para os angulhas que estão nos ouvindo na quarta, os e as angulhas. Aliás, encontrei lá na casa de shows uma fanzoca do Angu, a Lorena, deixo um beijo para ela. Ela se emocionou demais, eu fiquei até com medo, assim, dela ter um treco, porque ela começou a chorar, ia gritar, ia tudo. Mandou milhões de beijos para Isabela, disse que viu a Bela na Marquês de Sapucaí, gritou você, acho que foi no carnaval passado, e você falou com ela, e então ela queria dizer que é ela, Lorena, porque depois você respondeu uma mensagem no Instagram. Lorena tá aí, dado o recado, maravilhosa, ela estava com a mãe, todo mundo muito emocionado, especialmente, sabe, as famílias negras, porque o Martinho da Vila faz muito parte, né, desse nosso cotidiano, né, das famílias negras, da Zona Norte, do subúrbio, do Rio de Janeiro em particular, mas do Brasil inteiro, né? Casa de bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Então, tem muito Martinho na nossa vida, né? Eu queria muito que o Martinho tivesse ido, mas enfim, esgotaram os ingressos, estavam lotado. Vamos esperar essa apresentação em estádio, que eu já soube, passarinho me contou que vai rolar, pra gente levar o Martinico. Ele já viu um show do Martinho da Vila e cantou pra caramba, tem 2 anos, né? Ele tinha acho que 3 aninhos, foi no trem do samba, no trem do samba, é verdade, eu tinha até esquecido disso. Nossa, mas ele dançou, ele estava dormindo e acordou para ver Martinho da Vila. Verdade. E se acabou cantando, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Martinho é muita inspiração. A outra dica que eu quero dar... Deixa eu só fazer o parêntese. O nosso episódio do Angu, que a gente entrevistou o Martinho, foi o episódio 98, para quem quiser ir lá ouvir. Nossa! De agosto de 2021, em que ele lançou a música Era de Aquários, com o Djonga, rapper, e aí falamos, a música, né, fala sobre pandemia, política, conservadorismo, religião,
Bom, eu tô lendo aqui, né, gente, a descrição, porque eu já nem me lembrava mais essa história. Mas foi um feat aí, uma collab do Martinho com o Djonga, muito intergeracional, né? Tudo a ver com o Angu. E aí conversamos com ele sobre isso em agosto de 2021, episódio 98. Muito obrigada, seu Martinho. E a outra coisa que eu queria indicar, já entrando aí nesse clima de Copa, é a série Brasil 70, a saga do tricampeonato. É uma série da Netflix. É ficção, é uma série, não é documentário, tá, gente? É ficcionada. Mas mostra ali a trajetória daquela seleção do tricampeonato. O time imbatível, né? Que tinha Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Carlos Alberto, Paulo César Caju, enfim, Clodoaldo, Félix. Estou aqui tirando os nomes, eu não sou uma grande conhecedora de futebol, mas Zagallo e João Saldanha, ditadura, governo Médici. E muito interessante. Primeiro, assim, a ambientação, as cores, sabe, saturadas daquele passado. Lembra que a gente falava dessa coisa da cor do passado no Agente Secreto, no Ainda Estou Aqui? Também tem esse tratamento visual muito cuidadoso da época, né? Uma direção de arte de muita qualidade, um elenco ótimo, uma reprodução muito fiel. Depois eu fiquei com Aida no vendo alguns lances de gol da primeira partida Brasil e Tchecoslováquia, lá na Copa, foi a Copa do México, né? A Copa de 70. E eles reproduziram igualzinho, impressionante. Agora, a atuação do lindo, maravilhoso, talentoso, orgulho nosso, Rodrigo Santoro como João Saldanha, é impagável. Ele não parece com o João Saldanha, mas ele faz uma caracterização. Não é máscara, não, gente. A cara, a voz, a postura, os ombros, a forma de segurar o cigarro é muito igual. Os óculos presos, pendurado assim na testa, apoiado na testa. Ele está muito bem. O Zagallo, quem faz é o Bruno Mazeu. Beijo pro Bruno. Um barato que ele está como Zagallo, já apresentando as superstições, né, do Zagallo em relação a 13 letras, pisar com o pé direito, uma imagenzinha de Santo Antônio, algumas frases que eles vão pensando da história desses artistas. Eu, por exemplo, peguei um momento em que o Bruno fala: vão ter que me engolir, que é uma frase que o Zagallo fala lá depois, né? Depois do Tetra, acho que depois do Penta, ou quando do Penta, e aí eles põem lá. O Rodrigo Santoro, como João Saldanha, fala de um momento, Isso Não É Nenhum Bicho de Sete Cabeças, que é o grande filme do Rodrigo Santoro, que praticamente o apresentou para uma carreira estrondosa no cinema. E assim, vai trazendo de volta um amorzinho, sabe? Pelo futebol brasileiro, pelo Brasil, pela torcida brasileira, porque tem os torcedores que aparecem, apaixonados, as pessoas vendo. Eu tive várias memórias assim afetivas, que era o jogo passando em lojas de eletrodoméstico, grandes lojas de eletrodoméstico, que botavam televisores na vitrine e as pessoas paravam e assistiam em pé na calçada, de frente para as lojas, aos jogos. Isso é meio uma coisa que acabou, porque agora todo bar, né, tem, e as lojas de eletrodoméstico praticamente já nem existem, né? Nem existem mais. Exatamente, né? Nem existem, exatamente. Então, traz umas memórias, TV preta e branca, né? A família do Pelé, o pai, a mulher grávida durante a Copa. É tão bonito, sabe? As torcidas, a superstição da torcida, o menino que fala: o Brasil fez gol que eu não estava olhando, então não vou mais olhar, e fica de costas para a televisão. É tão bonito, sabe? Resgatar isso, que é futebol, mas não é só futebol, é também política, é paixão nacional, é fé, né? É superação. Nossa,
super interessante. Eu já vi 2 episódios e tô recomendando muito porque me trouxe de volta, ou me levou de volta a sentimentos muito bonitos em relação ao futebol, ao esporte nacional e tudo mais. Então, super recomendo. Quero também festejar aqui. A gente não gosta de esporte, né? A gente gosta de ganhar, né? E aí o João Fonseca tá incrível em Roland Garros, esse também torneio que comove em particular a gente que é brasileiro por conta do desempenho do Guga, né, 30 anos atrás. Eu lembro da Isabela falando Guga, aprendendo a falar e falando Guga, 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 Guga. 95, 96, 97, né? E o Guga ontem, domingo, assistindo a apresentação ao jogo, né, do João Fonseca, ele que ganhou do Djokovic. Aí eu tenho que citar o meme do Zé Gotinha, falando venceu, ganhou meu imunizado. Gente. Porque o Djokovic é antivax. Antivax, total. Foi muito maravilhoso aquilo. Valeu, meu imunizado. Então, assim, foi bonito reviver, reencontrar esses sentimentos de paixão pela seleção. E a gente sabe que a Copa de 70 teve esse caráter também, uma parte do Brasil dividida entre torcer e diante do que estava acontecendo, né? Do momento mais brutal da ditadura militar, né? Com as torturas, com os assassinatos. Tem um filme chamado Pra Frente Brasil, que é com o Reginaldo Faria no papel principal, que é isso, quer dizer, o Brasil ganhando a Copa e a tortura comendo solta, o arbítrio, a brutalidade do regime militar. Então, assim, tá muito bacana. Tá sendo muito bacana assistir essa série e reencontrar todos esses sentimentos. Recomendo. Arrasou, Flaviol. Gente, eu não tenho nada para acrescentar, porque esse final de semana eu fui 100% inútil ao meu país. Eu não fiz nada. Eu tive uma semana enlouquecedora de trabalho na semana passada. Depois do Angu, eu fui para Brasília. Inclusive, deixo aí essa recomendação pro evento, pro Alana Ideia Fest, o evento do Instituto Alana, que trabalha basicamente em torno de proteção à infância, que já é coisa beça, né? E eles fizeram o evento da semana passada, o evento da semana passada, mas que é o evento anual, né, do Alana, em torno do tema da saúde menstrual, da dignidade menstrual, contra a pobreza menstrual e dando visibilidade para a endometriose. Então foi um evento que girou em torno desse debate na Semana da Dignidade Menstrual, que foi na semana passada. Aconteceu em Brasília, teve várias ações espalhadas por Brasília. Teve evento no STJ, teve evento na Câmara, intervenções de projeções na cidade inteira, ali, né, na sede ali dos poderes, chamando a atenção para a endometriose e para a saúde, para a dignidade menstrual. Eu fui mestre de cerimônias no evento na quarta-feira, que era filmes curtas e debates, seguidos de debates, que giravam em torno desse tema. Muito legal, gente, muito legal. Os filmes tinham ficção, mas com humor. Teve documentários brasileiros falando da mobilização, documentário Livre para Menstruar, a mobilização das adolescentes que gerou a lei, o projeto de lei de disponibilizar absorvente nas escolas públicas. Nossa, gente, muito legal. Tem um destaquezinho lá no Instagram do Instituto Alana com todos os filmes, documentários. Nós temos muitas professoras aqui, né? Professoras e professores no nosso Angu de Grilo, e eu acho que vale a pena demais ir lá conferir quais foram os filmes. Lá tem escrito direitinho e tal, porque, olha, tá aí um excelente material para tratar, levar para a sala de aula, porque abre, né, uma possibilidade enorme de debate com os alunos.
Eu vou falar aqui o filme rapidamente, tá logo no comecinho. Livre para Menstruar, um curta documental brasileiro que fala sobre essa mobilização. O grupo das meninas que se mobilizou, né, para essa pauta da dignidade menstrual, né, da pobreza menstrual, especialmente em relação à evasão escolar, como as meninas faltam à escola por conta disso. Dias de Abundância, um curta mexicano, que é uma ficção, mas com certeza baseado na realidade, né, que fala, é uma escola em que as meninas não têm acesso à água limpa para se lavar, para trocar o absorvente, para lavar o coletor menstrual. Então, uma mobilização que começa a partir da menstruação e trata, né, também sobre a infraestrutura das escolas. Esse é ficção. Me Conta no Caminho, que é um microdrama vertical brasileiro que foi lançado e os 3 primeiros episódios já estão disponíveis lá no perfil do Instituto Alana. Super legal para mandar para os adolescentes, porque trata de muitos assuntos, trata de endometriose, trata de luto, de primeira vez, de saúde mental, muito. Então, é uma novela, né? Um microdrama, uma novelinha vertical, com 10 episódios, mas super responsáveis, que abordando muitos temas super importantes para os adolescentes, né? Para essa faixa etária da adolescência, e que tem um desdobramento de um podcast, que é o Me Conta Mais, que a Clarissa, que é psicóloga e também foi roteirista da série, conversa com especialistas sobre os temas que estão sendo tratados ali. Então, é ótimo para aprofundar o assunto com educadores, com as famílias, com os pais, com os próprios adolescentes, com todo mundo. Então, um conteúdo muito legal. Está disponível lá nas redes do Instituto Alana, também no YouTube, do Omelete, enfim, foi lançado aí em várias frentes. E o curta americano, gente, muito engraçado. O Drama Menstrual de Jane Austen, gente, é muito engraçado. É muito curtinho, tem tipo 10 minutos, que satiriza os filmes, né? Essa época aí, Jane Austen, Inglaterra, 1800, tratando desse assunto de menstruação numa época que ninguém nem falava disso. Então, foi super legal o evento, um tema importantíssimo, com esses curtas incríveis que eu nunca tinha assistido, né? Assisti para participar. E depois participei na sexta-feira de uma mesa na Feira Preta, que voltou ao Rio depois de 10 anos e foi um final de semana incrível também. Nossa, os debates foram incríveis, os shows do final de semana, o evento fechou no domingo com o show da Alessi. Pois é. Maravilhoso, assim, a volta da Feira Preta para o Rio, um evento importantíssimo, incrível, a quantidade de boxes, estandes de afroempreendedores, um negócio impressionante. Então, minha semana passada foi de muito trabalho, então o final de semana eu não pisei na portaria. Eu precisei comprar papel higiênico e eu pedi no aplicativo, porque assim eu não tinha a menor condição. Eu estava assim, estafada, digamos assim. Então, não tenho mais nenhuma dica cultural. Mentira, já dei várias dicas de 4 documentários, pelo amor de Deus. Pois é, aí estão as minhas dicas. Gente, um beijo, tá? Boa semana pra vocês. Bom feriadão, né? Que essa semana tem feriadão aí de Corpus Christi. Pra quem vai descansar, bom descanso. Pra quem vai trabalhar, bom trabalho. E nos vemos na terça-feira que vem. Porque a Flávia vai trabalhar, né? Esse feriado. A Queen não vai descansar. Eu não vou trabalhar, não. É isso, minha gente. Começou junho. Viva São João. Ah, é. Vamos começar os períodos da festa junina. Agora. Beijo pros nossos angulers do Nordeste, que vivem essa época com muita intensidade. Nossa. Minha gente, é isso. Beijo, gente. Bom fim de semana. Até. Beijo. Até semana que vem. Boa semana. Força na peruca. Força pra nós.